A existência da Câmara tinha sido preservada entre os herdeiros de Slytherin e aqueles a quem eles decidiram confiar o segredo. Desta maneira, os rumores sobre o lugar foram preservados, atravessando vários séculos, mas ainda assim, sem que houvesse uma confirmação concreta entre a comunidade bruxa de que a Câmara realmente existia. Algumas pessoas não duvidavam da existência da Câmara Secreta, mas outras simplesmente se recusavam a acreditar que tal sala pudesse realmente existir dentro de Hogwarts, já que vários diretores da escola vasculharam a escola e nunca encontraram nada semelhante a uma câmara construída por Salazar Slytherin, e ainda com um monstro lendário dentro dela. Esse, por exemplo, era o pensamento do professor Binns, o único professor fantasma de Hogwarts que dava aula de História da Magia. No filme de Harry Potter e a Câmara Secreta, a professora McGonagall conta a lenda da Câmara para os alunos, mas no livro, quem faz isso é o professor Binns. E aí a gente consegue notar claramente qual era a opinião dele sobre a existência da Câmara, e provavelmente essa também era a opinião de diversas pessoas na comunidade bruxa. Vejam só o que diz o livro nessa parte, eu vou ler alguns trechos para vocês. O professor Binns ergueu os olhos no meio de um discurso mortalmente maçante sobre a Convenção Internacional de Bruxos de 1289 e fez uma cara surpresa. Senhorita... Granger, professor. Eu gostaria de saber se o senhor poderia nos contar alguma coisa sobre a Câmara Secreta, pediu Mione com voz clara. O professor Binns pestanejou. Minha matéria é História da Magia, disse ele naquela voz seca e asmática. Lido com fatos, senhorita Granger, não com mitos nem com lendas. Ele pigarreou, fazendo um barulhinho como de um giz que se parte. O professor Binns olhou-a com tal espanto que Harry teve certeza de que nenhum aluno vivo ou morto jamais o interrompera antes. Bem, disse o professor Binns lentamente. Contudo, a lenda de que a senhorita fala é tão sensacionalista, até tão absurda que... muito bem, disse vagarosamente. Vejamos. A Câmara Secreta. Os senhores todos sabem, é claro, que Hogwarts foi fundada há mais de 1000 anos. A data exata é incerta. Pelos 4 maiores bruxos e bruxas da época. As 4 casas da escola foram batizadas em homenagem a eles: Godrico Gryffindor, Helga Hufflepuff, Rowena Ravenclaw e Salazar Slytherin. Eles construíram este castelo juntos, longe dos olhares curiosos dos trouxas, porque era uma época em que a magia era temida pelas pessoas comuns, e os bruxos e bruxas sofriam muitas perseguições. Mas então surgiram os desentendimentos. Ocorreu uma cisão entre Slytherin e os outros. Slytherin queria ser mais seletivo com relação aos estudantes admitidos. Ele acreditava que o aprendizado de magia devia ser mantido no âmbito das famílias inteiramente mágicas. Desagradava-lhe admitir alunos de pais trouxas, pois os achava pouco dignos de confiança. Passado algum tempo, houve uma séria discussão sobre o assunto entre Slytherin e Gryffindor. É o que nos contam as fontes históricas confiáveis. Mas estes fatos honestos foram obscurecidos pela lenda fantasiosa da Câmara Secreta. Segundo ela, Slytherin construiu uma câmara secreta no castelo, da qual os outros nada sabiam. Slytherin teria selado a câmara secreta de modo que ninguém pudesse abri-la, até que o seu legítimo herdeiro chegasse à escola. Somente o herdeiro seria capaz de abrir a câmara secreta, libertar o horror que ela encerrava e usá-lo para expurgar a escola de todos que não fossem dignos de estudar magia. A história inteira é um perfeito absurdo, é claro. Naturalmente, a escola foi revistada à procura de provas da existência dessa câmara muitas vezes pelos bruxos e bruxas mais cultos. Ela não existe, uma história contada para assustar os crédulos. Afirmo que a coisa não existe, disse ele folheando suas anotações. Não há câmara secreta alguma e monstro algum. Se uma longa sucessão de diretores e diretoras de Hogwarts não encontraram a coisa, eu repito, se uma pessoa como Dumbledore... Basta, disse com rispidez. É um mito, não existe. Não há a mínima prova de que Slytherin tenha algum dia construído sequer um armário secreto de vassouras.
Arrependo-me de ter contado aos senhores uma história tão tola. Vamos voltar. Façam-me o favor. A história, aos fatos sólidos, críveis e verificáveis. E em 5 minutos a classe voltara a mergulhar em seu torpor habitual. Então, mesmo com os ataques a nascidos trouxas que aconteceram na escola no ano letivo de 1992-1993, quando a Câmara foi aberta por Gina Weasley sob a influência da lembrança de Tom Riddle presa em seu diário, e com a morte de Myrtle Warren, a Murta que Geme, 50 anos antes, no ano letivo de 1942-1943, quando a Câmara foi aberta pelo próprio Tom Riddle, ainda assim, aparentemente haviam pessoas na comunidade bruxa que não acreditavam que todos esses fatos estavam realmente ligados à existência de uma câmara secreta construída por Salazar Slytherin. Mas em 1993, a verdade sobre a existência da Câmara Secreta foi finalmente confirmada quando Harry entrou no lugar acompanhado de Rony e Gilderoy Lockhart, derrotou o Basilisco e resgatou Gina Weasley. Em 1943, embora Tom Riddle tenha aberto a Câmara e o Basilisco tenha matado a Murta, ele conseguiu se safar ao colocar a culpa em Hagrid. Ele conseguiu convencer o diretor Armando Dippet de que o monstro que tinha matado Myrtle Warren era Aragog, a acromântula que Hagrid trazia com ele na escola. Com isso, Hagrid acabou sendo expulso de Hogwarts injustamente, e Tom Riddle recebeu um troféu por serviços prestados à escola. Agora, o que nem todos parecem saber é que a Câmara Secreta foi aberta mais de uma vez antes da ocasião em que Tom Riddle abriu o lugar no ano letivo de 1942-1943, e isso é confirmado pela própria autora J.K. Rowling. Vejam só o que ela disse. Há evidências claras de que a Câmara foi aberta mais de uma vez entre a morte de Slytherin e a entrada de Tom Riddle no século XX. Quando criada pela primeira vez, a Câmara era acessada por um alçapão oculto e uma série de túneis mágicos. No entanto, quando o encanamento de Hogwarts se tornou mais elaborado no século XVIII, a entrada da Câmara foi ameaçada, sendo localizada no local de um banheiro proposto. Na época, a presença na escola de um aluno chamado Corvinus Gaunt, descendente direto de Slytherin e antepassado de Tom Riddle, explica como o simples alçapão foi secretamente protegido para que aqueles que soubessem ainda pudessem acessar a entrada da Câmara, mesmo depois de novos encanamentos serem colocados em cima dela. Então assim, em algum momento durante os anos 1700 houve uma proposta para instalar um elaborado sistema de encanamento no castelo de Hogwarts, e isso, é claro, ameaçou o segredo em torno da entrada da Câmara Secreta, que na época ainda mantinha sua aparência original, uma armadilha oculta e uma série de túneis mágicos, e que estava localizada no local onde seria montado um banheiro feminino. Nessa ocasião, Corvinus Gaunt, que era estudante de Hogwarts e descendente do próprio Salazar Slytherin, sabia onde ficava a entrada da Câmara Secreta e como abri-la, e ele foi o responsável por proteger secretamente a entrada da Câmara. Ele ocultou a entrada atrás das instalações de encanamento e de uma pia, que depois vieram a ser parte do banheiro da Murta que Geme, de modo que aqueles que soubessem como fazer ainda pudessem acessar a Câmara. Depois dessas mudanças feitas por Corvinus Gaunt, para acessar a Câmara Secreta, uma pessoa precisava olhar fixamente para uma cobrinha minúscula gravada ao lado de uma das torneiras de cobre da pia do banheiro feminino do segundo andar de Hogwarts, o banheiro da Murta que Geme. Além de olhar fixamente para a pequena cobra, aparentemente a pessoa precisava desejar que a cobra estivesse viva e depois disso dizer "abra" em língua de cobra. Ou seja, quem não soubesse falar em língua de cobra não conseguiria entrar na Câmara Secreta. Corvinus demonstrou uma notável inteligência ao descobrir a localização da Câmara Secreta, afinal de contas, esse era um segredo que tinha sido mantido por vários séculos, e nem mesmo várias buscas de bruxos e bruxas brilhantes foram suficientes para desvendar o local exato da Câmara. Ele habilmente adaptou o novo sistema de encanamento para ocultar discretamente a Câmara dos olhares dos funcionários da escola. A vontade de Corvinus de esconder um lugar destinado a expulsar todos os nascidos trouxas de Hogwarts indica que ele acreditava nos ideais da supremacia de puro sangue. Mas apesar disso,
ele nunca tentou abrir a câmara para controlar o basilisco, o que significa que, mesmo mal intencionado aparentemente, ele não queria ser o responsável pela morte de todos os nascidos trouxas. Contudo, mesmo com os esforços de Corvinus para manter a entrada da câmara secreta desconhecida das pessoas, rumores de que um monstro vivia nas profundezas do castelo também prevaleceram por séculos. Isso aconteceu porque aqueles que podiam ouvir o basilisco e falar com ele nem sempre eram tão discretos quanto deveriam. A própria família Gaunt, a família de Corvinus, não resistia em se gabar de que conheciam a entrada para a câmara secreta. Como ninguém mais podia ouvir a criatura deslizando sob as tábuas do assoalho e depois pelos encanamentos da escola, poucas pessoas acreditavam nesses rumores, até que Tom Riddle ousou realmente soltar o monstro no castelo. E aí, tudo o que aconteceu depois disso, vocês já sabem muito bem.